Muito legal. Nós estamos aqui no canal E Família estudando a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando aqui a lição número 8, Luz do Santuário. E hoje, aqui na quinta-feira, nosso último dia de estudo, nós estamos estudando Jesus, nosso advogado no juízo. Não esqueça que hoje é quinta-feira, 23 de maio. E você faz parte desse ministério, estude conosco, leia os textos, que Deus vai continuar nos abençoando ricamente. Esse é um ministério que precisa ser compartilhado com outras pessoas. Então verifique se você já é inscrito e compartilhe esses vídeos, que Deus vai abençoar muitas vidas através desses vídeos. Nós vamos já começar o nosso estudo, mas antes vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco nesse estudo. Ore conosco. Nosso bondoso Deus, nosso Pai amado, nós te damos graça e agradecemos porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Temos a oportunidade aqui, Senhor, de estudar a tua palavra. Que teu Espírito nos assista, nos ajude, nos socorra, nos dando a compreensão necessária e o poder para viver segundo o teu querer e a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo de hoje abre o nosso tema com a pergunta número 8. Vai dizer assim: qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial? Tema importante para a gente discutir. A referência está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 9 ao 14. O Alexandre vai fazer a leitura para a gente dos versículos 11 e 12, e aí a gente consegue deixar uma resposta sugerida aqui no canal. Muito bem, então vamos à nossa leitura. Hebreus, capítulo 10, versos 11 e o verso 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Muito bem, né? Então, a partir dessa leitura, nós deixamos aqui uma sugestão de resposta. A pergunta é: qual a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial? A nossa resposta fica assim: o sacrifício de Jesus foi único e eficaz para perdoar pecados, diferentemente dos sacrifícios diários ministrados no santuário terrestre. Muito bem, então nossa lição de hoje vai falar sobre o ministério sacerdotal de Cristo, né? Nós já estudamos um pouquinho do santuário, tudo que acontece ali no santuário, e a lição vai fechar o nosso estudo falando exatamente desse ministério. De acordo com o texto que nós lemos aí, nós vimos que o ministério de Cristo que ele faz ali no santuário é perfeito, né? É superior ao terrestre. A lição ela cita aqui, diz que o sacrifício de Cristo na cruz é perfeito, perfeito para perdoar pecados, né? E ele permanece como nosso advogado também. Ele não só se sacrificou por nós, mas ele intercede. É isso que ele está fazendo por nós, intercedendo por nós, né? A lição diz aqui também: por meio do seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Então, quando ele voltar e pôr fim ao pecado, aí ele vai ter completado a sua obra de sacrifício, de intercessão por nós. A lição trouxe ainda um texto muito interessante de Hebreus, capítulo 9, verso 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém por isso, né? Glória a Deus por Jesus ter se sacrificado por nós. É muito legal essa compreensão que a lição traz aqui, à primeira vista, para o nosso estudo, né, Ale? Porque nós temos aqui apresentada algumas fases do plano da salvação. Acho que é o papai que gosta dessa expressão, que o plano da redenção, ele é composto por fases.
E aqui nesse primeiro bloco da lição nós temos aí, como você trouxe bem para a gente, o sacrifício, a mediação, culminando com a segunda vinda, que vai por fim, né, a toda essa discussão, ao grande conflito. E a partir desse estudo, a lição nos traz então a pergunta número 9. Leia Hebreus capítulo 6, o verso 19, o verso 20, e faz o seguinte questionamento: por que ele nos convida a segui-lo e o que descobrimos à medida que fazemos isso? O texto, como foi dito, é Hebreus 6, verso 19, verso 20, que o Júnior vai ler para nós deixarmos então uma sugestão de resposta aqui. Então vamos fazer essa leitura. Eu separei aqui o texto de Hebreus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. O versículo 20 conclui nossa leitura, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, então a partir dessa leitura, nós podemos deixar uma sugestão de resposta à pergunta: por que ele nos convida a segui-lo e o que descobrimos à medida que o fazemos isso? Nós deixamos aqui: porque Jesus abriu o caminho do santuário para nós e ministra como sumo sacerdote em nosso favor. Ainda nessa parte do estudo, nós vamos perceber a consideração do autor também a respeito da importância da lei, a lei de Deus. Tem um comentário aqui de Ellen White que diz assim: a salvação do ser humano tem custado um preço infinito para o céu. Nós temos estudado, né? Na doutrina do santuário, nós encontramos ali revelado todo o plano da redenção, nós temos estudado sobre isso. E ela conclui: o sacrifício feito equivale aos mais amplos requisitos da lei de Deus. Então, o sacrifício de Cristo é para pagar o preço que a lei exigia. A lei de Deus, como nós já vimos, é imutável e ela requer obediência. E só Cristo Jesus, com seu sacrifício perfeito, concedeu obediência perfeita e pôde, assim, pagar o preço do nosso pecado. E aqui na parte final do nosso estudo, nós vamos ver que o plano da salvação, ele acaba de uma vez por toda com um grande conflito. E ainda resgata a terra ao poder do seu verdadeiro dono, que é Cristo Jesus. Satanás perde o poder. Esse é um aspecto importante dessa compreensão desse estudo de hoje. Um outro ponto ainda a ser destacado é que esse plano da salvação efetivado através de Cristo Jesus revela ao mundo e ao universo o amor de Deus, que tinha sido questionado desde o céu. Então, de uma vez por todas, o amor de Deus é compreendido por todos os seres criados. E a última consideração a ser feita é que a morte de Jesus Cristo revelou a maldade do pecado e oferece salvação a todos que quiserem. E é por isso que nós estamos aqui nesse ministério, porque nós recebemos a salvação de Cristo Jesus para viver a vida que Deus pretende que nós vivamos, e queremos oferecer isso também às outras pessoas. Faça parte desse ministério, compartilhe esses vídeos e vamos fazer com que essa mensagem de esperança alcance mais pessoas.